Muitas pessoas questionam o termo bíblico que determina que alguém possa tentar forçar a entrar no reino de Deus. Podemos ver o termo, e todo homem forceja por entrar nele. Como um homem poderia forçar a entrada no reino de Deus? Primeiro devemos entender o que é o reino de Deus. O texto cita: nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, pois o reino de Deus está dentro de vós. Vemos então que o reino de Deus está dentro, mas ainda não se sabe o que consiste o reino de Deus. Assim, temos o verso: porque o reino de Deus não consiste no comer e no beber, mas na justiça, na paz e na alegria do Espírito Santo. O que se conclui que o reino de Deus é a própria ligação de Deus em nossos corações. Mas então, como se força essa entrada? Vemos o texto: e desde os dias de João o Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os violentos o tomam de assalto. Aqui está enfocando João Batista, e a referência é a ligação ao que João fazia, o batismo, o qual encontramos o verso: vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? O que temos seu paralelo em outro verso. João dizia, pois, às multidões que saíam para ser batizadas por ele: raça de víboras, quem vos ensina a fugir da ira vindoura? O que temos é que as pessoas buscavam o batismo, mas não mudavam o seu caminho. Dessa forma, forçavam a entrada para o reino de Deus. Por isso o conceito de fugir. Raça de víboras, quem vos ensina a fugir da ira vindoura? Assim, o ato de forçar a entrada no reino de Deus é aparentar-se como participantes do reino quando não produzem o que é definido. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Porque o reino de Deus não consiste no comer e no beber, mas na justiça, na paz e na alegria do Espírito Santo. O termo grego ligado a forçar é biazo, e este determina forçar uma entrada que não se pode fazer, ou ir em um local onde não se cabe e mesmo assim forçar estar lá. Vemos versos que definem a questão de estar pressionado em turba ou apertado em encostas, como as referências encontradas no site. Dessa, temos que uma pessoa que tenta forçar sua entrada no reino de Deus, de fato não conseguirá entrar nele, visto porque o reino de Deus não consiste no comer e beber, mas na justiça, na paz e na alegria do Espírito Santo. Podemos ainda fazer um paralelo dessa impossibilidade. Não por força nem por poder, mas pelo Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, é claramente verificado que não é por agir corretamente que uma pessoa entra por força no reino de Deus, e sim quando o que ele faz não condiz com o que ele tem em seu coração. O que vemos no verso? Loucos, quem fez o exterior não fez também o interior? Porque dais o dízimo da hortelã e da arruda e toda hortaliça e desprezais a justiça e o amor de Deus? Ora, estas coisas importava fazer, sem deixar aquelas. Assim podemos observar que todas as coisas devem ser feitas para estar realmente no reino de Deus. E que forçar a entrada no reino de Deus é tentar se aparentar como participante quando se está fugindo da ira de Deus, em não produzir frutos para o arrependimento.